agora o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Qual é a repercussão aí no mercado hoje do Copom e do Fed? Bom dia, Cláudio Abarto. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Nós vamos começar repercutindo o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que ontem, no final da tarde, anunciou aquilo que nós já antecipávamos no mercado financeiro. Foi caçapa cantada, como se diz na sinuca. Ou seja, sem surpresas, manteve a taxa básica de juros da Selic em 13,75% ao ano. Os detalhes com a repórter Yasmin Costa. A manutenção da Selic em 13,75% encerra um longo ciclo de alta nos juros do Banco Central. A decisão do Copom, no entanto, não foi unânime. Dos 9 diretores, 7 votaram para manter a taxa no atual patamar. Entre eles, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Já 2 diretores defenderam uma elevação da Selic em 0,25 ponto percentual. Ao justificar a manutenção dos juros básicos, o comitê informou que a decisão reflete a incerteza dos cenários econômicos e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta em 2023 e em grau menor em 2024. O comitê reforçou ainda que se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O Copom enfatizou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Entre os empresários, a manutenção dos juros básicos foi bem recebida, mas com ressalvas. A Confederação Nacional da Indústria considerou acertada a decisão de manter a Selic em 13,75% ao ano. Mesmo assim, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, avalia que a taxa básica nesse patamar pode desacelerar o crescimento da atividade econômica no segundo semestre de 2022 e limitar significativamente o crescimento em 2023, quando as previsões para o PIB indicam alta de apenas 0,5%. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias entende que a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central indica o fim de ciclos de aumento dos juros. Segundo a Abrainc, mesmo em um cenário de Selic em alta nos últimos anos, a taxa de financiamento imobiliário segue abaixo dos 2 dígitos e apresentou crescimento de 5% no primeiro semestre deste ano, ante ao mesmo período de 2021. Concordo com essa análise da CNI, também acho que prevaleceu o bom senso do Banco Central. Não havia necessidade de mais uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros, que, na minha opinião, serviria apenas para castigar a sociedade em termos econômicos e piorar a dívida pública, já que a rolagem da dívida teria o seu custo aumentado. Então, prevaleceu o bom senso, embora 2 diretores do Copom tenham votado por essa alta de 0,25 ponto percentual. E achei importante também que o Banco Central tenha deixado aberto uma possibilidade de, no futuro, se o cenário desandar, ele volta e aumenta juros. Não há problema nenhum, afinal de contas, a prioridade dele é cumprir a meta de inflação do ano que vem. Enquanto o nosso Banco Central manteve a taxa de juros, lá nos Estados Unidos, o Fed, também conforme nós prevíamos, fez um novo aumento, o terceiro seguido, de 0,75 ponto percentual. E disse mais: vai continuar subindo os juros na maior economia do ano. Isso gera um temor de recessão forte e prolongada nos Estados Unidos, o que é ruim para o mundo e, claro, também para o Brasil. Curioso a gente notar hoje, no day after, no dia seguinte do mercado financeiro. Aqui no Brasil, um certo alívio e lá fora um pessimismo. Vamos ao telão acompanhar aqui os nossos gráficos. Começando com o índice Bovespa. Repare, alta de 0,67% aos 112.689 pontos. O investidor refletindo um alívio de que acabou o ciclo de alta de juros no Brasil. No próximo gráfico, a gente vai ver que lá fora esse alívio não existe. Ao contrário, há uma apreensão do investidor estrangeiro em relação à alta de juros
nos Estados Unidos e também na Europa. Repare, índice Dow Jones em queda de 0,45%, S&P 500 0,64% também de queda, Nasdaq 0,90%. Na Europa, tudo no vermelho também. Temos na Alemanha, Frankfurt, 0,96% de perdas, Reino Unido, Londres, 0,18%, Paris, 0,88% de queda, Madrid, 0,33%. Na Ásia, também prevalece o temor, o pessimismo, a apreensão. Tivemos em Xangai queda de 0,27%, em Tóquio, o índice Nikkei, 0,58%, em Hong Kong, baixa de 1,61%. E vocês já sabem, quando sobem os juros nos Estados Unidos, isso valoriza a moeda americana, é o próximo gráfico. Repare só, dólar em alta de 0,15%, vendido a R$ 5,18, o euro subindo 0,20%, R$ 5,10. Eu chamo a atenção aqui para a diferença de valor entre o dólar e o euro, o dólar custando 8 centavos a mais, o que mostra que a tendência daqui para frente é o dólar ter um valor maior do que o euro. Por quê? Porque a tendência é de o Banco Central americano subir juros numa intensidade maior do que a do Banco Central Europeu. E o Bitcoin subindo hoje quase 3%, 19.079 dólares. Para a gente repercutir todo esse cenário econômico no mercado financeiro, recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar por aqui. O prazer é todo nosso. Héctor, eu queria ouvir a sua leitura. Você acha mesmo que o Banco Central do Brasil acertou em não elevar os juros ontem? E a partir de qual momento você vê espaço para o início de uma queda de juros, talvez em meados do ano que vem? Avaliamos que sim, a autoridade monetária acertou ao interromper o ciclo de alta dos juros, né? Era inclusive a projeção na Ativa Investimentos, e teve que ser dura no combate ali a eventuais quedas precoces que estavam sendo precificadas pelo mercado. Nossa projeção, nossa estimativa é que a partir da reunião de maio do ano que vem, a autoridade comece a cortar os juros novamente, olhando as expectativas de inflação de 2024, que já estão abaixo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Héctor, o fato de ter havido uma dissidência, 2 diretores do Copom terem votado por uma elevação, te chamou a atenção? Isso significa alguma coisa? Sim, aqui nos Estados Unidos é comum, mas aqui no Brasil isso é raro. E denota, sim, uma assimetria pró-elevação de juros, né? Qual que era o desafio da autoridade ontem? Era interromper o ciclo, né? E ainda assim estabelecer um compromisso severo com a inflação, com o combate inflacionário, né? Então, buscando, como a matéria apontou, uma desaceleração da inflação. E foi isso que eles fizeram. Então, eles tinham que interromper os juros. Não vou dar mais juros, não serei austero? Não, vou interromper os juros. Entretanto, eu tenho que firmar esse compromisso para que cortes saiam do horizonte. Eles fizeram isso de 2 maneiras. A primeira, inclusive com a dissidência, imagino que não tenha sido orquestrada, tenha sido de fato um voto. Entretanto, eles também trouxeram algo novo no comunicado, como você pontuou, relacionado à possibilidade de retomar o ciclo de alta. Geralmente, quando a gente está dirigindo um carro, né, e o Banco Central está fazendo isso, a hora que você está com o pé no acelerador, você tira o pé do acelerador, o natural é colocar no freio. O Banco Central disse, olha, eu posso pisar no acelerador de novo. Então, seria essa assimetria que o Banco Central construiu em prol dos juros, em prol de uma elevação de taxa. Agora, Héctor, o Banco Central vinha demonstrando nos últimos meses uma preocupação com a questão das contas públicas no Brasil. E a gente está em período eleitoral. Se a gente analisar friamente, todos os candidatos, sem exceção, estão prometendo mundos e fundos, que na prática significam mais gastos públicos. O que você espera a partir do ano que vem, independentemente de quem vai vencer? Bom senso, cuidar com carinho das contas públicas para que isso não atrapalhe no combate à inflação e, portanto, não obrigue o Banco Central, que é autônomo, a subir juros? Existe um grave problema em política econômica, né? Já usando a analogia que eu tinha feito de carro, que é você acelerar
e pisar no freio ao mesmo tempo, que seria uma política fiscal expansionista em detrimento de uma política monetária contracionista. Ou seja, a autoridade fiscal despender muito recurso, ao passo que a autoridade monetária está tentando enxugar recurso. Isso gera um efeito contraproducente. Para o ano que vem, é evidente que muitas das promessas que estão sendo feitas atualmente, elas estão sendo relativizadas pelo mercado em função do período eleitoral, né? Não se sabe, de fato, o que é um objeto de mandato e o que é apenas um artefato de campanha, né? Não podemos esquecer que o Brasil ele é institucionalmente forte. Nós temos ali um Congresso, nós precisamos aprovar leis, o próprio perfil, o espectro econômico do Congresso, ele ainda não está definido e vai ser agora nessa eleição. Então, isso atribui um grau de incerteza gigantesco para o que virá no fiscal do ano que vem. Então, dificulta, sim, a previsão de como o fiscal irá afetar a condução do juro aí em 2023. Mas o cenário base, por enquanto, é que o que está sendo feito ao longo desse período, deste mandato, não tenha nenhuma ruptura ali em 2023. Agora, Ettore, a gente tem esse cenário de juros altos, que deve permanecer por vários meses aqui no Brasil, e a gente precisa instruir o nosso investidor, que nos acompanha aqui, os nossos investidores. O que eles devem fazer? Surfam a onda da renda fixa, aproveitam esses juros altos, ou já está na hora de procurar oportunidades na Bolsa de Valores? A clássica resposta do economista, infelizmente, é o depende, né? E eu vou pontuar classicamente também, o depende do quê? Depende do seu objetivo. O objetivo do investidor que visa um curto prazo, a renda fixa, ela segue dando uma remuneração boa, tá? Então, a expectativa de retorno ali de você colocar numa pré-fixada uma letra do Tesouro Nacional ou uma NTN-B de mais curto prazo é interessante. O investidor que já tem um plano de médio e longo prazo, a Bolsa ela é uma ótima opção, evidentemente que selecionando muito bem os ativos que tragam aí uma expectativa de retorno superior ao que está sendo ofertado nos títulos públicos. Então, no final das contas, só para sumarizar, quem está buscando um retorno de curto prazo, é interessante privilegiar, sim, a renda fixa. Quando esse prazo já se diluir um pouquinho, aí você pode começar a olhar um pouquinho de maneira mais incisiva para a Bolsa, tá? E curto prazo, médio e longo prazo é uma distinção simplesmente de 1, 2 a 5 anos, tá, gente? Não se trata de algo de 10, 50 anos. É uma diferença bem pequenininha nesse interim. Ettore, a gente tem 40 segundos, uma resposta bem rápida. Eu queria saber se faz sentido colocar dólar na carteira de investimentos, dado que tem uma expectativa aí da moeda americana ganhar valor frente às principais moedas do mundo. E também a sua opinião curta e grossa no seguinte sentido: Bitcoin, criptomoedas, são investimento ou são loteria? Primeiro, no tocante a dólar, na nossa projeção, hoje o melhor seria não ter uma exposição muito grande em dólar, né? Nós projetamos que o final deste ano deveremos assistir o real cotado a 5,05, um pouquinho abaixo deste patamar que a gente está observando. O diferencial de juros não está pesando tanto, ainda que você tenha trazido que o Fed vai ser mais austero na condução, ao passo que o Brasil já interrompeu o ciclo de elevação de juros. Então, primeiro no que toca ao dólar, agora com relação a criptoativo, né? Nós temos uma gama muito ampla, né? Ela é muito genérica. Eu seria relativamente leviano e falar, criptoativo é tudo ou é nada. Então, eu prefiro não ser tão incisivo com relação a essa opinião sintética, vamos colocar desse jeito. Perfeito, muito bem. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, esteve conosco no Mercado Financeiro aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Ettore, muito obrigado, bom dia, até uma próxima oportunidade. Imagina, obrigado vocês pelo convite, até a próxima. E para encerrarmos o mercado financeiro, uma informação importante que interessa ao seu bolso. Vocês lembram que recentemente o governo e o Congresso aprovaram uma redução de ICMS para alguns setores da economia considerados essenciais? Combustíveis, transporte público, energia e telefonia. E eu te pergunto, a sua conta de telefone celular foi reduzida?
Sim ou não? Uma pergunta interessante. Agora são 11 horas e 30 minutos. Na minha conta, não caiu nenhum centavo. E eu te pergunto, por que se o ICMS foi reduzido? Quem responde é o repórter Rodrigo Viga. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicação que operam aqui no Brasil estão sendo ultimadas, cobradas pela Anatel a repassar imediatamente aos consumidores a redução do ICMS nas contas. A medida tem que ser cumprida em um prazo de até 15 dias. Caso contrário, segundo a Anatel, o descumprimento pode resultar em uma multa pesada de até 50 milhões de reais. A autarquia vem recebendo uma enxurrada de reclamações dos consumidores que alegam que o ICMS baixou, passou a ter um teto de 18% nos estados, mas a conta de telefonia, de telecomunicações, não caiu. A Lei Complementar 194 de junho deste ano estabeleceu um teto para o ICMS de serviços considerados essenciais, telecomunicações, energia e combustíveis. Na conta de energia, esse efeito já foi sentido. E os combustíveis nitidamente estão mais baratos, mas no caso das telecomunicações, isso ainda não foi percebido. Segundo a Anatel, a determinação não se aplica a prestadores de serviços de telecomunicações contempladas por um regime tributário diferenciado, como aquelas que estão enquadradas no Simples. As empresas de telefonia dizem que estão analisando a melhor forma de aplicar essa redução do ICMS nas contas e prometem que quando aplicarem essa redução vão retroagir até a data em que a lei entrou em vigor no final de junho desse ano de 2022. Do Rio, Rodrigo Viga.